Olá pessoal, eu sou Antônio Amorim e na aula de hoje a gente vai ver o item 3 da prova da CPA 10, Noções da Economia e Finanças. Mais precisamente, o item 3.1, Noções da Economia. A gente vai concluir esse item hoje, que é o Copom. Copom é a sigla de Comitê de Política Monetária. É um comitê formado pelos diretores de área fim e o presidente do Banco Central, que é quem dá o voto de Minerva em caso de empate aí entre os diretores. Então, o que é que o Copom faz? Ele analisa o relatório de inflação. Então, para quem não sabe, o Brasil trabalha sob o regime de meta de inflação. Essa meta de inflação é definida 2 anos antes. Então, o Brasil hoje tem uma meta de inflação de 4,5%. E essa inflação, essa meta, ela tem espaço para mais ou menos 2%. Então, a inflação mínima no Brasil é de 4,5% menos 2% e a inflação máxima é de 4,5% mais 2%, ou seja, 6,5%. O que é que o Copom faz? Se a inflação estiver acima da meta, ele vai elevar a taxa de juros, ou vai tender a elevar a taxa de juros. Em suma, ele vai analisar o relatório de inflação e definir a taxa Selic. Se a inflação estiver dentro da meta e houver possibilidade, ele pode reduzir a taxa Selic, ou pode manter a taxa de juros, a taxa Selic. Ele vai trabalhar tanto com a taxa quanto com o viés, que daqui a pouco eu explico melhor o que é o viés. Tá? Então, ele vai analisar o relatório de inflação e definir a taxa Selic. Quando a taxa de juros sobe, o consumo diminui. E quando a taxa de juros cai, o consumo aumenta. Então, o governo vai reduzir a taxa de juros quando a economia estiver devagar, estiver lenta, com baixo crescimento. E, obviamente, não tiver inflação. Então, ele reduz a taxa de juros, o consumo aumenta e a economia volta a prosperar, né? Esse seria o porquê da política monetária. Quando o consumo está muito elevado e não tem oferta suficiente, a gente sabe que ocorre a chamada inflação. Então, a inflação ela é um efeito colateral do consumo alto, ou pelo menos deveria ser em tempos normais. Quando a inflação está acima da meta, o Copom, ao analisar aquele índice de inflação e verificar isso, vai tender a aumentar a taxa Selic. Só um detalhe, o índice de inflação, dentre uma grande variedade que existe no Brasil, ao qual o Copom se refere, é o IPCA, que é um índice do IBGE. Não esqueçam isso, o IPCA é quem serve de base para o cumprimento da meta de inflação. Então, o Copom ele realiza 8 reuniões por ano, uma a cada 45 dias. Esse prazo de 45 dias pode representar um tempo muito longo, ou seja, entre uma reunião e outra pode ser necessário reduzir a taxa Selic ou aumentá-la, né? Sanar algum problema aí emergencial. Então, o viés é justamente a prerrogativa dada ao presidente do Banco Central para alterar a taxa Selic entre as reuniões. É como se fosse um mecanismo de emergência que apenas o capitão tem acesso, somente o presidente do Banco Central. Tá? Então, caso seja necessário e tenha sido expresso na última ata, na ata da última reunião, que o viés é de alta, por exemplo, o presidente do Banco Central poderá elevar apenas a taxa Selic. Então, o viés ele tem um sentido e ele foi indicado na ata da reunião. Então, caso o viés seja de alta, o presidente do Banco Central não poderá reduzir a taxa de juros entre as reuniões, caso seja necessário. Ele poderá apenas aumentar, elevar a taxa. E se o viés for de baixa, ele não poderá elevar, poderá apenas reduzir. Então, quando acaba a reunião, decide-se se vão colocar um viés de alta ou de baixa dentro da ata. Já tem-se uma noção do que pode acontecer
no curto e médio prazo. Por exemplo, se a economia mundial vai mal, devagar, letárgica, pode ser necessário reduzir a taxa de juros entre as reuniões para animar um pouco mais a economia. Então, a ata virá com viés de baixa. E se a inflação já estiver pressionando e prevê-se que seja necessário, talvez, aumentar a taxa de juros, vai se colocar na ata um viés de alta. Então, só quem pode exercer o viés é o presidente do Banco Central e no sentido indicado na ata. É uma questão que cai com muita frequência na CPA 10, tá? Também cai na CPA 20. Eu não sei se ficou claro aí a questão da política monetária, de aumentar a taxa de juros para diminuir o consumo e de reduzir a taxa de juros para elevar o consumo. Então, gente, qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, é antonio@antonioamorim.com. Assim que tiver um tempinho eu respondo para vocês ou coloco mais um vídeo aí. Espero que tenham gostado da aula, até a próxima, vai ser uma aula de matemática financeira, bem legal, não percam.